Uma ótima noite a todos. Vamos então iniciando mais essa reunião. Sempre gratos a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiana de Cristo. E sempre gratos a cada Espírito que amorosamente nos ampara, nos fortalece. Que luz se faça nessa noite, que luz se faça em nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Nós trouxemos hoje do livro Alerta, que é um texto do Divaldo, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, mensagens de Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, em que chama Suicidas também. É um texto interessante porque, como ela mesmo diz, sempre que ouvimos uma notícia de um suicídio, aquilo sempre nos choca, sempre ali há uma repercussão muito grande, né? No entanto, se tem aquele suicídio em que a pessoa se mata, né, com um gesto ali violento, né, que tira a própria vida rapidamente, muitas vezes. Há aquele suicídio lento, gradativo, que ele é formado pelas pequenas atitudes ali ao longo da nossa vida. E é sobre isso que esse texto nos fala. Então nos diz: os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção. Então ela vai citar uma série de pontos que vão minando ali a nossa resistência e até abreviando a nossa estadia aqui na Terra. E a ira, ela fala que essa ira cultivada acaba perturbando, né? Todos nós temos essa consciência do quanto ali o ódio, a vingança, a raiva acaba gradativamente eliminando a saúde física, a repercussão não só no corpo físico, mas no aspecto emocional, né, no aspecto psicológico, que vai ali sufocando ali a nossa paz, a nossa serenidade. Ele fala dos tóxicos da angústia vitalizada que envenenam os centros da harmonia psíquica. Então é muito natural que todos nós temos os nossos momentos, os nossos dias de tristeza, mas quando isso se traduz numa angústia permanente, demorada, como ele diz, vai envenenando ali os nossos centros de harmonia. Então devemos tomar muito cuidado para que essa tristeza prolongada, persistente, ela não se instale ali no nosso espírito, na nossa mente. Ele diz das viciações mentais ou físicas, quando mantidas, interferem no metabolismo fisiopsicológico. Então, os vícios mentais, né, a fixação ali em determinados pensamentos, em determinadas ideias que impedem que nós vejamos com clareza aquilo que nos rodeia. Então, esses vícios, essas fixações, que elas vão ali criando formas de pensamento, né, que vão, como foi dito, impedindo uma análise criteriosa, uma visão lúcida da vida. Então essas viciações mentais ou as viciações físicas, né, que são tantas viciações físicas, elas vão também interferindo no nosso metabolismo fisiopsicológico, né? Vão também arruinando gradativamente a nossa máquina física, esse corpo que nos foi concedido por empréstimo, né, para sermos administradores, e sendo assim nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo e da nossa mente, para que ele então possa ser o veículo ali indispensável à nossa jornada aqui na Terra. Ele diz das insatisfações demoradas que desarticulam o ritmo da máquina orgânica. O que seria essa insatisfação demorada? Aquelas situações que nós nunca estamos satisfeitos. Sempre nos falta alguma coisa, sempre a queixa, sempre a reclamação. E com isso, quando nós temos essa insatisfação persistente, nós deixamos de valorizar aquilo que nós já temos. Agradecer a Deus pelos bens recebidos, né? Os bens sejam de variadas ordens, né? Não só materiais, mas sobretudo momentos ali de alegria, de calmaria. Mas se nós acalentamos essa insatisfação demorada, nada nos agrada, nada nos faz bem,
nada é suficiente para que nos sintamos felizes. Então, cuidado quando essa insatisfação ela se torna um padrão da nossa vida, se torna um hábito em que nós não percebemos as coisas boas que também nos acontecem. Ele diz da rebeldia sistemática que dá a gênese, que dá origem a enfermidades complexas. Então também em alguns momentos nós temos os nossos momentos de rebeldia, mas se essa rebeldia ela é sistemática, se estamos contra tudo e contra todos a todo tempo, por exemplo, no emprego, aquelas pessoas que nunca param em emprego nenhum, porque elas sempre têm essa rebeldia, sempre ali o chefe pega no pé, sempre a empresa não cumpre um combinado, sempre os colegas não têm ali o espírito de companheirismo. Enfim, aquele que se rebela constantemente, ele vê em tudo motivos para queixa, para revolta, para essa que está ligado de certa forma à insatisfação citada anteriormente. Então essa rebeldia persistente, ela também não é saudável. O ciúmes, que ele fala que envelhece o caráter e desconcerta a vida, esse ciúme, esse apego, esse sentimento de posse, que também está muito ligado à nossa própria insegurança, porque se eu confio em mim, se eu tenho essa segurança, eu não dependo tanto do outro, eu não desejo a posse do outro, eu não exijo que o outro ali tenha uma vida que esteja à minha disposição. Então o ciúme também, ele sufoca ali a própria vida. A avareza tisna o discernimento, perturba a organização fisiológica, Então a avareza, esse apego exagerado ali aos bens, essa preocupação constante, dia e noite, com aquilo que nós temos, se alguém pode nos roubar, em acúmulo, em apego. Então essa avareza, esse apego excessivo, é diferente daquela pessoa que ela é cuidadosa, que ela é equilibrada, que ela administra ali as suas coisas. Aqui essa avareza, esse apego excessivo, em que ao invés de administrar algo, a pessoa ela é escrava daquilo que tem. Então ela não é dona, ela é muito mais escrava, porque apesar de tudo que ela tem, de ter cada vez mais, ela jamais se sente confortável. E quantos aí que têm tantos bens e que não se permitem, nem permitem à família ali qualquer motivo de lazer, de conforto, porque a única preocupação que eles têm é de acumular e impedir que alguém tenha acesso ali àquilo que se conquista. Ele diz: quantos cultivam esses e outros semelhantes vírus perigosos que adoecem e avançam incessantemente para o autocídio total. Ou seja, são pontos em que é uma espécie de um suicídio lento, vagaroso, gradativo, em que não se percebe. Aquele exemplo sempre dado de uma árvore que ela está apodrecendo. Às vezes uma árvore ali, ela pode ser derrubada com um golpe afiado de um machado, e outras vezes é uma árvore que está apodrecendo, mas aparentemente, olhando ali, ela parece ser uma árvore saudável, mas ela está ali coberta, inundada por cupins. Então esses cupins silenciosamente eles vão provocando a morte dessa árvore. Da mesma maneira, há ali o suicídio em que a pessoa tira a própria vida, aquilo que temos aprendido que é uma grande decepção, porque os problemas não se resolvem como se espera e que nós não morremos, continuamos ali vivendo e em situações extremamente difíceis por esse ato ali infeliz. E há aquele suicídio, como ele está falando, dessas pequenas coisas, das viciações mentais, físicas, da rebeldia sistemática, da ociosidade, da preguiça, ansiedade, ciúme, avareza, enfim. Nós nem falamos aqui da ociosidade, que são ali essa preguiça exagerada, esse cansaço, esse desânimo, sem nenhum motivo aparente, mas que vamos ali sempre faltando a vontade, a disposição, e isso também vai ali intoxicando os nossos centros mentais e, por que não, físicos também. Então ele fala, o suicídio lento
desgastante e fatal, porém passa despercebido. Pululam, acontecem, estão aí presentes na atualidade, em todos os níveis sociais e econômicos, as vítimas da autodestruição por equívocos morais, excessos físicos e leviandades espirituais. Fumantes inveterados, toxicomanos irresponsáveis, alcoólatras sistemáticos, sexólatras atônicos, padecendo de estranhas e rudes obsessões. Já se encontra um largo trecho da estrada do suicídio infeliz. Então, o chamado suicídio indireto, em que não há ali uma intenção deliberada de se matar, de exterminar a própria vida, mas esse suicídio indireto, em que por atitudes, por pensamentos, nós vamos ali enfraquecendo o nosso corpo, ou perdendo a própria vitalidade mental na medida em que nós vamos ali, por essas questões, nós podemos antecipar o nosso retorno ali à pátria espiritual. Então isso se configura como um suicídio indireto. Há outras formas de anulamento da vida física a que se entregam inumeráveis vítimas inermes. No entanto, há também tanta beleza e tanto amor convidando à vida. Ele nos aconselha: acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo que a vida te honra no processo inevitável da evolução. Ora e medita, anulando as constrições negativas de que sejas objeto. Ama e serve indistintamente, arrebentando as algemas morais e emocionais que desejam reter os teus movimentos nobres. E em qualquer situação, segue Jesus sustentado na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto te aconteça ocorre sempre para o teu bem. Tudo aquilo que nos acontece sempre para o nosso bem, aquilo que naturalmente a vida traz, porque nós podemos provocar situações que não estavam previstas, que não estavam programadas. Mas, como ele fala, tudo o que nos acontece ocorre sempre para o teu bem, e se souberes conduzir na difícil circunstância. Então vejam, tudo acontece para o bem, se te souberes conduzir, ou seja, não é aquilo que nos acontece, mas é sempre a maneira como nós lidamos com aquilo que nos acontece, como reagimos. Por fim, tenha em mente que a madrugada colore a treva suavemente, enquanto a sombra campeia, e que a ressurreição ditosa, feliz, chegará somente após a passagem pelo túmulo, onde todos despertam para a realidade insofismável da vida. Então nós podemos e devemos criar muitos momentos de alegria aqui na Terra. Se é um mundo ainda de provas e expiações, que temos as tristezas, as nossas lutas, há também momentos de paz e serenidade que eles devem ser construídos, que eles devem ser cultivados, que eles devem ser agradecidos, percebidos e agradecidos quando eles ocorrem na nossa vida. Sem a ilusão de que teremos todos aqui uma felicidade total, só teremos alegria. É porque essa verdadeira alegria, ela ocorrerá depois dependendo de como vivemos aqui na Terra. Enfim, aprendamos ali com a dor, com o sofrimento, mas não deixemos jamais de agradecer, de viver, de construir esses momentos de paz, de alegria que a vida oferece ali a todos nós. Tomamos muito cuidado, para que essas questões abordadas aqui por Joana de Ângeles não sejam ali fatores que vão nos levar a um desencarne precoce, a um enfraquecimento das células físicas, uma perturbação mental, psíquica e que naturalmente atraem ali também uma perturbação espiritual. Então, equilíbrio, serenidade, hoje e sempre. Uma boa noite a todos nós.
Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo dessa sexta-feira, falando sobre o tema da mediunidade, que sempre, por mais que nós estudemos, por mais que nós nos coloquemos à disposição do exercício, da avaliação, das faculdades mediúnicas, sempre teremos que aprender muito ainda. E nesta época de pandemia, muitas pessoas às vezes se preocupam dizendo que como é que fica a mediunidade por ser ostensiva, as dificuldades que enfrenta com a mediunidade, porque se a mediunidade não pode ser usada dentro de uma sessão, então para que existe ainda? Se a mediunidade não poderia ser retirada por causa da função da mediunidade, como se a mediunidade estivesse diretamente vinculada às responsabilidades de uma reunião mediúnica. Nós sabemos que a mediunidade, por ser um intercâmbio no campo espiritual e material, ele sem dúvida tem esta ação que abrange maiores objetivos e que nós estaremos falando em reuniões posteriores. Mas hoje, para a gente lembrar da mediunidade, desta responsabilidade, nós pegamos um trecho do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, em que, logo no início do livro, está escrito Palavra do Autor, que é das palavras de Emmanuel, e que necessariamente não foi psicografia para preâmbulo desse livro, mas foi de uma reunião mediúnica, né? Junto com o Chico Xavier, em que ele conceitua a mediunidade de uma maneira bem simples e que faz com que a gente entenda a responsabilidade de assumirmos aquilo que nos foi ofertado como condição de aprimoramento espiritual e que não nos faculta a decisão de retirar ou não retirar, porque não existe isso, né? A suspensão da mediunidade, ela está sempre voltada à condição de responsabilidade do médium. E isso é feito através da ação de espíritos amigos que muitas vezes se comprometeram ao trabalho mediúnico juntamente com o médium, com o encarnado, né? E que o encarnado, por omissão ou por falta de responsabilidade, acaba redirecionando as faculdades mediúnicas para um campo que vai prejudicá-lo ou prejudicar um grande número de pessoas. Então, pela misericórdia divina, muitas vezes haverá suspensão dessa mediunidade, simplesmente quando ela é em prejuízo. Mas vamos dar continuidade à ideia do Emmanuel, que ele fala que a mediunidade é igual uma cachoeira. E ele diz assim: é como a queda d'água, pode nascer em qualquer parte, não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em forte, contínua e ensinamento e socorro, consolação e bênção. A partir daí é que nós devemos ter a responsabilidade do estudo e dos reais objetivos que a faculdade mediúnica encerra, que é em benefício daquele que está tendo a oportunidade de exercê-la, assim como aqueles que recebem através deste médium, que está trabalhando em benefício da caridade. Bem, nessas circunstâncias, nas dificuldades que hoje nós encontramos na pandemia, achei interessante um texto em que o irmão X, que é o Humberto de Campos, né, o espírito Humberto de Campos, escreve no livro Pontos e Contos, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, no item 26, que conta a história de uma médium. E o tema da história é a serva nervosa, como um modelo para nós de orientação mediúnica, assim como nós temos como tema esta noite. A senhora Mercedes Nunes, desde muito chamada à tarefa espiritual, não se adaptara aos serviços mediúnicos aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção.
Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar-lhe a noção de responsabilidade e os benfeitores desencarnados rodeavam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, não obstante os nobres qualidades que ela tinha, o caráter principalmente, ela não se conformava. Sou extremamente nervosa, costumava dizer. Não me resigno às determinadas situações. Mas a senhora não vê as entidades espirituais? Não lhes ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem-intencionado. Sim, sim, respondia, confundida. Não alimento qualquer dúvida. Os espíritos conversam comigo naturalmente. Ouço-lhes a palavra sábia e amiga. Registro-lhes os convites generosos. Explicam-me os impositivos de trabalho, salientam a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me incapacitada em vista do sistema nervoso deficiente. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora. Causa-me inconhecível mal-estar e indizível temor. E por outro lado, caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, de que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, aflitos e desesperados da sorte que me cercariam mesmo neste mundo? Ah, realmente não posso, não me sinto preparada. Perante afirmativas tão firmes, os melhores amigos se recolhiam ao silêncio, desapontados. Se Dona Mercedes, guardando valores medianímicos, isso quer dizer, tanto a capacidade dela, que ela tinha condição de exercer, assim como a própria intermediação dos espíritos amigos. São tão extensos, se declarava incapaz de movimentar o patrimônio espiritual com que fora agraciada pelo alto, que fazer se não aguardar a renovação de atitudes por parte dela própria? O marido, sumamente devotado aos serviços da caridade cristã, rogava-lhe com insistência: Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade e da luz? Não concorda, querida, que a inexistência de filhos em nosso jardim conjugal é forte argumento a favor de minha interrogação? Estamos quase sós, dispomos de belas oportunidades de tempo e expressivos recursos materiais. Por que não nos dedicarmos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar, quanto consolo a distribuir. Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. Ora, Joaquim, acentuava a esposa ferida no amor próprio, e os meus nervos? E denunciando a recôndita má vontade, acrescentava: receio igualmente as mistificações, as contrariedades. Abertas as portas de nossa casa às incursões públicas, não teríamos sossego. Não pertenceríamos ao lar, que passaria de imediato à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados num escuro turbilhão. Não tanto, falava o companheiro previdente. Aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos sem dúvida adquirindo a preciosa ciência do controle próprio. A esposa, entretanto, revidava irritada. E meus nervos doentes? Impossível. Joaquim sorria, algo desencantado, e continuava observando. Não transformes pequenos desabores em fantasmas. Assinalemos a obra de nossa própria elevação, ainda por fazer. Vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação com Cristo. Dona Mercedes, no entanto, interceptava-lhe as palavras, clamando intempestiva: minha saúde não permite, não disponho de condição de nervos para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas de outro mundo, nem resistência para acomodar-me com os enfermos deste. Positivamente não posso. Como o esposo a fitasse serenamente, sem reprovação e sem desalento, concluía enfadada: é assunto para outra encarnação. Nas reuniões doutrinárias era amparada por advertências sublimes. Mercedes, minha filha, escrevia a mãezinha carinhosa que desde muito a precedera no túmulo, vale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício, constante demonstrações de boa vontade.
Lembra-te de que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo, abrindo-te a porta a soberanas edificações espirituais. Acalma os impulsos nervosos e coopera com os teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Ninguém trai impunemente os deveres essenciais a cumprir. Por que a irritabilidade perante a dor? Porventura dela estaríamos isentos? O obstáculo é ser visto do cativo para aquele que o encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. É indispensável sondar o segredo da tempestade para que possamos receber-lhe a mensagem divina. Tremer ante as paisagens dolorosas não representa sensibilidade construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas. Admitirias acaso a concessão celestial sem responsabilidade terrestre, ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado? Se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte, e se lhe ouve a voz, é imperioso recordar que não deteria semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando o melhor tempo. Dona Mercedes, no entanto, apesar de receber as mensagens maternais sentindo-lhes o conteúdo superior, não se rendia à verdade. Afirmava-se esgotada, abatida, exausta. E como a sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se processe a obra do aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram, pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais imprecisos, até que desapareceram completamente com a passagem dos anos. Isso quer dizer que ela perdeu a mediunidade, né? Rolaram os dias, devagarinho, e Dona Mercedes prosseguia atenta aos caprichos pessoais. Continuava crente, recordava os fenômenos observados por ela mesma, mas enquanto Joaquim se dedicava, quando era possível, ao bem dos outros, a esposa refugiava-se nos pontos de vista que lhe eram bem naturais. Não desejava preocupar-se nem responsabilizar-se para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. O tempo, entretanto, encarregou-se de transformar-lhe a concepção doentia. Quando a velhice lhe bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, quer dizer, ele desencarnou, né? Com a paz do trabalhador fiel ao campo até o fim do dia. Começou então a rude prova de Dona Mercedes. A saudade amortalhou-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava agora o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada, sem ninguém. Estava em repouso físico, no lar silencioso, adornado e calmo, como sempre desejava. No entanto, não conseguia pacificar o íntimo. A solidão assustava. Suspirava pela companhia de alguma afeição anônima que lhe mitigasse a fome de fraternidade. Pretendia ver o esposo, receber-lhe a palavra amorosa e conselheiral. Como retornar às possibilidades mediúnicas de outra época? Ela ficava perguntando tristonha. Faces engeladas, sob rala cabeleira de neve, muito trêmula e esperançosa, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário na ânsia de ouvir a mãezinha de novo, já que se lhe fizera inacessível a palavra do companheiro. Reuniu-se apenas com a médium da casa e mais duas irmãs. Pedia mensagem mais íntima e renovada, orientação materna, de modo a solver o seu problema mediúnico. Finda a sentida prece, a genitora prestimosa tomou a palavra com saudações afáveis e doces. Dona Mercedes, em pranto, expôs o martírio do coração atormentado. Queria reapossar-se da clarividência, aguardava ansiosa o instante de rever o esposo inovidável e contribuir na missão da verdade e da luz.
A entidade afetuosa, em tenra e terna quietude, deixou que a filha derramasse todo o fel que se lhe represava na alma ulcerada e respondeu, por fim, em voz triste: Ah, Mercedes, por mais de 20 anos convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Enferrujou-lhe a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. O tempo não podia esperar por ti, e agora é necessário que esperes pelo tempo. Deus meu, exclamou a viúva amargurada, será mesmo impossível? E ante as suas lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha angustiadamente: Sim, minha filha, não te posso enganar com falso conforto. A tua tarefa mediúnica, incontestavelmente agora, é assunto para outra reencarnação. Nós temos nesta lição o esclarecimento necessário para que o tempo, como nos diz Emmanuel tantas vezes, urge que aproveitemos o tempo a não desfalecer nos momentos mais difíceis, a não perder o nosso tempo na crítica destrutiva, seja das condições alheias, seja em nosso ambiente doméstico, seja em nosso ambiente de trabalho ou na filantropia, principalmente, onde nós dispomos de um tempo para estar com companheiros em nome da fraternidade, auxiliando-nos uns aos outros, e que não se dispõe apenas da condição de doar materialmente, mas fundamentalmente no exercício que devemos ter no nosso dia a dia e principalmente com aqueles ao qual convivemos, fraternalmente nos exercícios dos trabalhos de caridade, para compreender que cada um a seu tempo terá o direito de dar a sua opinião, dar a sua condição, mas não esmorecer ou fazer esmorecer os companheiros que muitas vezes o aguardam na consolação e na esperança do trabalho digno que nos aprimore espiritualmente. Que nós não sejamos instrumento, nunca, da palavra que fere, do pensamento que elabora condições onde o convívio às vezes torna-se insuportável mediante a desconfiança. Que nós não façamos do nosso trabalho o trabalho principalmente em nome da caridade, em termos de lutas, como se fazia na época da Idade Média, tanto tempo atrás, onde aqueles que eram donos de terra lutavam por pequenos pedaços, porque o outro, que era seu vizinho, muitas vezes conseguiu proliferar, progredir, trazer maior substância à vida dos seus moradores mediante os próprios esforços. Que nós não criemos na nossa guerra intelectual procurando dizer que uns sabem mais do que os outros, porque diante das leis divinas, todos nós somos irmãos em acesso às leis divinas, para que possamos melhor compreender o que Deus nos proporciona em benefício da nossa perfeição. Jesus querido, amigo e mestre, que nos trouxe o Evangelho que esclarece, que na tua voz, que sempre dá a docilidade do amor
e do esclarecimento firme da verdade se fez presente em nossos corações hoje, permita que no momento em que renovamos nossos espíritos nas batalhas de purificação do corpo e da alma, possamos ser dignos das bênçãos divinas, a fim de que estejamos trilhando, produzindo, amparando, perdoando e estimulando aqueles que ficaram em nossa retaguarda por se desfazerem em lágrimas muitas vezes, na incredulidade ou na rebeldia. Sejamos nós dignos da vossa orientação, Jesus, e do vosso amor. Muita paz a todos e que a nossa reunião de hoje, que se estenderá posteriormente aos estudos da mediunidade, se faça presente associada à nossa colaboração de educação espiritual na área moral. Que assim seja. Uma boa noite a todos.